Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, só vai ter esse vídeo hoje, galera, porque vou ser sincero, tá difícil gravar conteúdo porque é data FIFA, tá tudo parado, não tem jogo, não tem mais janela de transferências, o elenco do Vasco tá de folga, não tem nada de muito importante assim acontecendo. Então, para não ficar aqui também perdendo o tempo de vocês, né? Enfim, ficar aqui fazendo vídeo falando a mesma coisa de dia e de tarde, é melhor a gente dar uma segurada, fazer um videozinho só, enfim, pelo menos até as coisas voltarem a se movimentar, porque realmente está difícil para gravar conteúdo, porque nada acontece nessa data FIFA. Data FIFA que é chato pra cacete. Mas a gente vai aqui atualizar o que tem para atualizar, né? Possível renovação aí de contrato de Léo Jardim. Léo Jardim comunicou que quer renovar o seu contrato com o Vasco e também a provável saída, né, de alguns jogadores ali no final dessa temporada. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta, recadinho da Fut Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela e lá na Fut Fanatics você pode comprar as suas camisas do Vascão no conforto da sua casa, beleza? Aponta a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da Fut Fanatics e lá você compra e recebe tudo no conforto do seu lar, beleza? Com rapidez, a Fut Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, depois da vinheta a gente vai começar? A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e falo também da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil desenrola tudo para você sem muita burocracia, beleza? Além disso, todo mês a Mais Ágil sorteia camisas oficiais do seu clube do coração e mais informações estão aparecendo aí na sua tela. Tamo junto também, Mais Ágil, parceira aqui do canal. Bom, eu começo esse vídeo falando aqui sobre Léo Jardim, porque o goleiro que é titular absoluto do Vasco aí, né, nas duas últimas temporadas, goleiro convocado para a seleção brasileira, com toda certeza um dos principais jogadores do Vasco, acho que ao lado do Verratti, é o principal jogador desse elenco cruzmaltino, um dos jogadores mais queridos aí pela torcida do Vasco, e a informação é que o goleiro Léo Jardim comunicou à diretoria do Vasco da Gama que está disposto a estender o seu contrato com o Gigante da Colina por mais 4 temporadas. A sinalização já houve entre as partes. O Vasco também tem interesse em renovar com o goleiro por mais 4 temporadas. Pedrinho é quem está tocando nessas tratativas e já houve ali um contato inicial com o staff do atleta. As partes acreditam que a renovação deve ser assinada entre o final dessa temporada ou quando a temporada que vem começar, né? Jardim está feliz no Vasco e entende que para voltar a ser chamado para a seleção brasileira, o projeto que a diretoria tem feito para melhorar o plantel do Vasco é crucial. O jogador quer continuar no Vasco e no futebol brasileiro por mais alguns anos. Ainda segundo a reportagem aqui, a diretoria do Vasco gostaria de estender o vínculo do jogador por mais 4 anos e também dar ali uma valorização salarial, é claro, né? O jogador se destacou, para renovar vai ter uma valorização salarial, já que ele é um dos destaques aí do Vasco nessas últimas temporadas. Além disso, você aumentando ali os vencimentos do atleta, aumenta também o valor da multa, né? Léo Jardim já foi sondado aí por algumas equipes do futebol europeu na última janela e o Vasco, aumentando ali o salário do atleta, vai dar uma turbinada também nessa multa rescisória e vai ficar mais difícil de tirar o Léo Jardim do Gigante da Colina. Hoje, a rescisão contratual do atleta está ali em mais ou menos 30 milhões de euros, segundo aqui a reportagem. Com a renovação de contrato, caso a renovação aconteça e deve acontecer, essa multa deve ficar ainda mais alta. Bom, tomara que a gente tenha um desfecho mesmo positivo, né, em relação a isso. Afinal de contas, o Léo Jardim hoje é aí um dos principais jogadores do Vasco, ao lado do Verratti
é o principal jogador, com toda certeza, vem aí salvando o Vasco nas últimas temporadas e é um goleiro para o Vasco ter e não se preocupar aí por muitos anos ainda, né? Léo Jardim é um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro, não à toa foi lembrado já na seleção brasileira. Vamos torcer para que essa renovação de contrato saia aí o mais rápido possível. Mas, se tem jogador aí renovando o contrato, no caso do Léo Jardim, o Vasco também vai buscar a renovação do Paulo Verratti, né? O Verratti que deu uma entrevista ao Thiago Leifert, ao Fred, que era do Desimpedidos, agora está na Globo. Nessa entrevista, né, o Verratti disse que quer se aposentar no Vasco, que depende do presidente Pedrinho, que ele quer renovar e quer se aposentar no Vasco. Mas, ao contrário de Verratti e Léo Jardim, tem dois jogadores, né, que estão sendo pouco aproveitados e têm salários altos ali e não devem ficar no Vasco aí por muito mais tempo. Galdames e Rossi devem deixar o Vasco no final dessa temporada. A dupla Rossi e Galdames devem ser ali os primeiros a deixarem o Vasco para a temporada de 2025. O Vasco da Gama já vai começar, né, a tomar medidas importantes para equilibrar ali as suas finanças. Os primeiros jogadores a deixarem ali o Vasco quando a temporada se encerrar devem ser mesmo Galdames e Rossi, dois atletas que têm os salários elevados, né, mas que não estão sendo utilizados. Com o fim dos seus contratos, o presidente Pedrinho já projeta até uma redução ali na folha salarial. Afinal de contas, né, os dois jogadores não recebem pouco, não. Recebem, segundo informações, um bom salário. Enfim, não é culpa do jogador também, né? O jogador assina o que oferecem para ele. Não tem aqui também que culpar o jogador, não. O jogador não chegou pedindo. O diretor anterior que ofereceu. O Rossi, por exemplo, completou na última segunda-feira 3 meses sem jogar pelo Vasco. O último jogo dele foi no dia 7 de julho contra o Internacional pela 15ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Vasco jogou 18 partidas e o Rossi não foi utilizado em nenhuma delas. O jogador só ficou à disposição no banco de reservas 5 vezes nesse período. A última relação aconteceu contra o Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Ele já vinha tendo poucas chances, né, na temporada, mas a janela de transferências ali no meio do ano fez ele perder ainda mais espaço no Vasco da Gama. O Vasco contratou ali 3 jogadores para o setor de ataque: o Emerson Rodrigues, o Jean Davi e o Maxime Domingues. Além, por exemplo, de Alex Teixeira, até o próprio Leandrinho é escalado ali no ataque. Às vezes o Puma foi escalado no ataque e o Rossi não foi escalado. O Rossi, que teve oportunidades de deixar o Vasco na janela, o atacante recebeu pelo menos 3 propostas, mas todas com salários bem inferiores ao que ele recebe no Vasco da Gama. Além disso, a identificação com o clube e a vontade de ser mais utilizado fizeram o jogador optar por continuar em São Januário. Mas a tendência é que ele não saia do fim da fila e o contrato com o Rossi, que termina no fim do ano, não deve ser renovado. Nessa temporada, ele soma 21 jogos pelo Vasco, 7 pelo Carioca, 3 pela Copa do Brasil e 11 pelo Brasileirão. Foi titular em 12 jogos e foi substituído em todas elas. O atacante não marcou nenhum gol e deu 2 assistências nessa temporada. Enfim, é isso, meus queridos. Já começando a projetar 2025, né? Com renovações e saídas de jogadores. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!